Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ou bom dia, boa tarde, não sei que hora que vocês vão ver. Mas a gente está dando continuidade aqui ao nosso curso sobre o livro Entre a Terra e o Céu. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 19. Esse estudo sempre acontece no Centro Caibar-Schutel. Nós temos estudado as obras de André Luiz no período das 19 às 20 horas às quintas-feiras, e por conta da pandemia a gente vem gravando e disponibilizando no site da ANE. Então, eu agradeço imensamente a Casa do Caibar-Schutel pela oportunidade, né, de estudo, e agradeço também a disponibilidade de vocês de estar nos assistindo e estimulando ao estudo. Bom, então, o meu capítulo de hoje é o capítulo 19, Dor e Surpresa. Eu creio que todos já conhecem, né, o livro Entre a Terra e o Céu. E eu vou começar com uma fábula do porco-espinho. Essa fábula diz o seguinte: como hoje eu vou falar sobre relacionamentos humanos, eu escolhi essa fábula porque ela é justamente sobre relacionamento humano. Na obra O Despertar do Espírito, conta-se assim: numa já remota era glacial, os porcos-espinhos eles sentiram-se ameaçados de destruição pelo intenso frio que reinava por toda parte. Por instinto, eles uniram-se e conseguiram sobreviver em razão do calor que irradiavam. Não obstante, pelo fato de estarem muito próximos uns dos outros, eles passaram a ferir-se mutuamente, provocando reações inesperadas, quais o afastamento de alguns deles. Como consequência dessa decisão, todos aqueles que se encontravam distantes passaram a morrer por falta de calor. Os sobreviventes, percebendo o que acontecia, reaproximaram-se. Agora, porém, conhecedores dos cuidados que deveriam manter, a fim de não se magoarem reciprocamente. Graças a essa conclusão feliz, sobreviveram à terrível calamidade. A gente vai voltar, no final da exposição desse capítulo, a reflexão que Joana de Ângeli faz sobre a fábula, por isso que ela está no Despertar do Espírito. E quero que vocês, ao longo do estudo, vão mentalizando, sentindo e colocando a vida de cada um de vocês em paralelo aos personagens, porque não cabe a gente ficar julgando o que um fez, o outro fez, mas cabe a gente aprender com o exemplo de cada personagem do livro e com as orientações trazidas, né, por André Luiz através de Chico Xavier. Então, vamos entrar um pouquinho no livro, né, Entre a Terra e o Céu. Talvez vocês já estejam cansados, porque toda vez a gente recapitula quem são os personagens. Então, quem já sabe pode pular esse slide. Mas, fazendo um breve resumo, a gente tem aqui os personagens desse capítulo, o Amaro, né? Lembrando que o Amaro ele está casado com a Zulmira, ele era casado com a Odila que faleceu, e junto com a Odila ele teve 2 filhos, a Evelina e o Júlio, que também chegou a falecer num acidente no mar, quando ele estava aos cuidados da Zulmira. E uma coisa importante que a gente vem sabendo nos últimos capítulos agora, é que antes da Zulmira casar, né, se unir a Amaro, ela namorava o Mário Silva. Então ela largou do Mário Silva, né, um namoro de longos anos, para poder ficar com o Amaro. E, em paralelo a isso, a gente também tem a história da Antonina, que também perdeu um filho, e próximo a ela, né, no Evangelho do Lar, a gente já teve a apresentação do Leonardo. O Leonardo, ele é o avô da Antonina,
ele foi um soldado na Guerra do Paraguai, e o Leonardo, ele era casado com a Lola. Então, assim, nenhuma encarnação, para que vocês não se confundam, eu queria que vocês prestassem atenção, que nessa encarnação onde o Leonardo era casado com a Lola se apaixona pelo Esteves, né? E o Esteves era casado com a Lina. Somente quando a Lina largou do Esteves, que ele se aproxima da Lola. Só que a Lina, ela acabou traindo o Esteves com dois amigos dele, o Júlio e o Armando. Então, foi o que eu disse aqui. O Esteves era casado com a Lina. Ele, após ser deixado pela Lina, envolve-se com a Lola, que era a esposa do Leonardo. E a Lina, por sua vez, se envolve com o Júlio e depois com o Armando, sendo que o Júlio e o Armando eram amigos do Esteves. Maiores detalhes, né? Eu vou deixar por conta de vocês ler o enredo, como que aconteceu toda essa trama. Sendo que a Lina ali, ela foi um grande pivô, né, de desavença. Por quê? A Lina, ela larga do Esteves, se envolve com o Júlio, se envolve com o Armando. E a Lina nada mais é do que a própria Zulmira, que atualmente, nessa encarnação relatada no livro, está casada com o Amaro. Então, o Esteves se envolve com a Lola após a separação da Lina. Pensem nessa situação. Tudo começou quando a Lina largou o Esteves. Então, assim, resumidamente, acho que esse primeiro quadrinho que eu expliquei, não há dúvidas, né, sobre essa vida da Zulmira com o Amaro. E, para quem tiver dúvida, depois tira um print dessa tela para que não haja confusão quando vocês forem ler, porque aqui eu coloquei que o Leonardo, ele foi casado com a Lola, que é a Antonina, né? O Esteves é o Mário, a Lina é a Zulmira, o Júlio, né, é o próprio Júlio, o mesmo nome, e o Armando é o Amaro. Acho que se vocês gravarem isso, quando vocês estiverem lendo no livro, vocês vão ter menos confusão. Porque não é fácil, assim, tem hora que você vai, se você ficar umas 3 semanas sem ler o livro, quando você volta, você tem que ter essas anotações, ou você tem que ser muito bom na memória. Então, o que acontece? Nesse capítulo que eu vou discutir um pouquinho, o Mário Silva, ele estava muito revoltado com a situação, porque ele tinha sido abandonado e ele estava invocando a presença do Júlio. E ele gritava, blasfemava, Júlio, né, Júlio. E nesse momento que ele tá lá gritando, blasfemando, quem que aparece? A Blandina. Eu fui pesquisar sobre a Blandina, né? Porque eu gosto de tentar visualizar a Cipriana, que foi uma das mentoras que eu admirei bastante nas obras do André Luiz, a descrição da Blandina. Então, eu tento procurar na internet fotos, principalmente porque esses espíritos existem, e quando eu rezo, eu tento mentalizar, né, a energia espiritual desses espíritos. E eu acho isso bem interessante. Contar um caso aqui para vocês, uma paciente que eu tive, que eu atendi ela no servidor com os residentes, e ela tinha um nódulo no pulmão. Na consulta anterior, ela volta com uma tomografia e o nódulo havia desaparecido. E aí ela fala assim para mim, quem me curou foi o Alexandre, personagem do livro do André Luiz. E assim, ela me disse que todas as noites ela rezava e pedia para que o Alexandre
o espírito mais evoluído que ela intermediasse, ajudasse ela a se restabelecer daquela lesão. Então, a partir disso, eu comecei a refletir que realmente esses espíritos, eles existem, né? Às vezes são colocados nas obras com pseudônimos, e às vezes eu acabo mentalizando, tentando, num momento de dificuldade, nas minhas orações, entrar numa vibração, num padrão vibratório, com eles, tentando sentir a presença deles para que eu me acalme, para que eu me inspire, para que eu possa me ajudar ou talvez ajudar alguém que esteja necessitando. E aí eu fui procurar quem era a Blandina e eu descobri que ela é a Meimei. A Meimei, que viveu de 1922 a 1946, ela morreu aos 24 anos, e é o apelido da irmã de Castro Rocha, um dos espíritos que ditam mensagens e livros de muito consolo e orientação através de Chico Xavier. Acho que a maioria de vocês já recebeu alguma mensagem da Meimei. E aí eu achei um trecho, né, que comprova isso, que em seus derradeiros dias de vida, ela começou a ter visões, apesar dela já ser uma médium que tinha evidência. E ela falava muito da avó Mariana, que essa avó vinha visitá-la e que breve iria levar ela. Depois de muitos anos, veio a confirmação através do Chico, porque o Arnaldo, que era o esposo dela, recebeu do médium, em primeira mão, o livro Entre a Terra e o Céu, que foi publicado em torno de 1954, né? O livro é editado por André Luiz, e nesse livro a gente encontra essa trabalhadora do mundo espiritual, a Blandina, vivendo no lar da bênção, junto com a sua avó Mariana, cuidando de crianças. E a Blandina, lá nesse momento, no nosso capítulo, ela está cuidando do Júlio. O Júlio, que eu expliquei para vocês, ele é um espírito filho da Odila e do Amaro. E em determinado trecho, a Blandina revela um pouco da sua vida terrena junto do consorte Amado. Aí eu achei super interessante, né? Eu gosto de saber, quando eu estou estudando, o que essa pessoa que eu estou estudando foi em outras vidas. É uma coisa que chama minha atenção. Talvez por sentir mais esperança, né? Falar, nossa, esse espírito, né? Conseguiu evoluir, conseguiu estar nessa posição. Qual foi a trajetória dele? Como ele conseguiu seguir os caminhos de Jesus, né? Como ele conseguiu evoluir? Porque eu acredito que se a gente está aqui estudando hoje juntos, é porque a gente está tentando aprender um pouquinho as lições de Jesus, para que a gente possa colocar em prática e estar com ele mais próximo dele, né, e de Deus no amanhã. Então, essa aqui é a foto da Blandina, que eu achei que é a irmã de Castro Rocha. E aí a Blandina aparece, né, frente àquelas rogativas sobre Júlio, Júlio, comparece, covarde. Gritava um enfermeiro possesso. E aí a Blandina aparece e fala assim, irmãos, por amor a Jesus, atendei. Temos Júlio sob a nossa guarda. Acha-se doente, aflito. Vossos apelos individuais alteram-lhe o modo de ser. Poderia colocar-se mentalmente ao vosso encontro? Contudo, atravessa agora difíceis provas de reajuste. Venho implorar-vos, por caridade, compadecido de quem hoje se esforça por olvidar o que foi ontem para regenerar amanhã com eficiência. Havia tanta aflição e tanto ternura naquela rogativa que a vibração do ambiente modificou de súbito. E eu fiquei pensando, imagina, gente, aquela fala que o Júlio estava se esforçando para mudar. E só porque ele estava se esforçando, né, o fato dele se esforçar, claro que não é só, olha a atitude de um espírito de luz, de uma envergadura maior,
de chegar e suplicar ajuda por ele. E essa súplica dela tinha tanta ternura, essa rogativa tinha tanto amor, que o ambiente, que era um ambiente de briga, se modificou de súbito. E aí, assim, Mário, primeiro ele chama por Júlio, né? Júlio, menino doente, que era companheiro, que voltava na condição de filho do amigo com quem outra hora se desaviera. Porque o Júlio, ele foi um amigo do Esteves, né? E do Armando. O Esteves era casado com a Lina larga do Esteves e fica com o Júlio. O Esteves, ele vai embora e se envolve com a Lola. Depois de chamar por Esteves e a Blandina aparecer, o que acontece? Ele começa a chamar a Lina na penumbra do quarto, e a Lina onde estava? Quem que é a Lina? Como eu disse para vocês, a Lina é a Zulmira. E onde que estava a Zulmira? Não estava muito longe daquele ambiente. Na penumbra do quarto, que já conhecíamos, a segunda esposa do Amaro, Zulmira, jazia subjugada pela outra. Quem que era essa outra? A Odila. Certo? Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida sobre os personagens. E ela estava muito abatida. Então, assim, depois que eu li esse capítulo diversas vezes, pensando o que eu poderia extrair, né, dele, desse conteúdo todo, me veio a intuição de que o Esteves, que era o Mário, né, ele teve uma ligação por impulso inferior com a Lina, que agora é a Zulmira. Já a Zulmira, ela se liga a Amaro nessa encarnação futura por uma ligação de recuperação. Então, a Lina, que é a Zulmira, quando ela caiu em tentação, ela caiu por um impulso inferior. Só que agora, junto a Amaro, que é o Armando, que também foi um dos causadores da sua queda, ela está nessa encarnação para uma ligação de recuperação. E por isso que eu resolvi falar sobre os tipos de relacionamento que a gente tem na vida. A gente, nessa encarnação, seja relacionamento afetivo, amoroso, de amigo, no trabalho, a gente está constantemente sendo convidado para ter relações de impulso inferior, seja por atração física, seja por interesse financeiro, mas também Deus coloca no nosso caminho pessoas para que a gente se ligue e se recupere de um monte de qualidades, né, que a gente tem que desenvolver. E Clarence intercede por Lina. Então, olha como a espiritualidade está 24 horas intercedendo por todo mundo. Imagina o quanto essa espiritualidade intercede pela gente. A gente viu a irmã Blandina intercedendo pelo Júlio. E agora o Clarencio intercedendo pela Lina. Amigo, acalma-te. Lina Flores atualmente padece na forja da luta e do sacrifício a fim de recuperar-se. Apaga a labareda de ódio que tem no seu coração. Deixa que nova compreensão te beneficie a alma. Não nos cabe prejudicar o caminho de quem procura a regeneração que lhe é necessária. Isso aqui me dá uma esperança tão grande, porque a gente já errou muito em outras vidas. Às vezes a gente fica, nossa, mas que livro, isso aqui é pior que novela. Eu tenho certeza que as nossas vidas são muito semelhantes à dos personagens, né? A gente pode não aceitar, não acreditar, mas chegamos a fazer coisas iguais.
Uma vez eu estava no centro e todo mundo ficou julgando os personagens do livro, né? A gente estava estudando André Luiz. E quando acabou, um senhor chegou perto de mim e falou: posso te falar uma coisa? Eu me sinto envergonhado, porque a minha história de vida, nessa vida, ela é muito pior do que a dos personagens que vocês estavam contando. E ele me contou uma história, ele abriu o coração dele, e eu fiquei pensando assim, ele teve a humildade de compartilhar comigo uma história que tocou o coração dele, que incomodava o coração dele. Então, às vezes a gente nega que a gente faça coisas parecidas com os personagens, mas a gente não precisa fazer em atitude. Às vezes o nosso pensamento, as nossas más intenções, né, elas são consideradas também contra a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que quanto mais a gente se esforça para se regenerar, o quanto a espiritualidade estende a mão e nos sustenta. E aí, ante o olhar de Mário, espantadíssimo e agoniado, Clarencio fala assim: Lina, hoje, com imensa dificuldade, ela tenta alcançar a altura do casamento digno, superando tremendos obstáculos. Constrói os alicerces da missão da maternidade para a qual se encaminha. Ajudemos com as nossas vibrações de compreensão e carinho. E ele fala uma frase que eu até deixei grifado, que eu achei muito bonito. Quando amamos realmente, antes de tudo, é a felicidade da criatura amada que nos interessa. Então, se realmente o Mário amava ela, Clarence coloca isso para ele. Você tem que desejar, se isso é amor, você tem que desejar a felicidade dela. E ela está se esforçando para ser feliz. Só que ele se sente duplamente abandonado. Porque quando ele era Esteves, ele foi largado pela Lina. E agora, quando ele namorava a Zulmira larga ele e fica com o Amaro. Então, era um baque para ele estar naquele sonho. Era muita informação, muita coisa doía o coração dele, incomodava a mente dele. Zulmira então é Lina? E aí Clarencio fala, sim, ela regressou agora na companhia de Armando, então o Amar é o Armando, em dolorosas separações. O consórcio, para eles, não foi o castelo de flores de Laranjeira, mas sim uma associação de interesses espirituais para o trabalho regenerativo. Pensem que a primeira vez que Lina teve o deslize foi com o Júlio. E o Esteves, ele simplesmente saiu de cena. Mas quando ela consegue, através dessa ligação de impulso inferior, atrair o Armando, o Júlio fica tão desconsolado, tão sem estrutura, que ele acaba se suicidando. Então, nessa encarnação onde a Lina volta como Zulmira, ela volta com o Amaro, que foi os dois, né, que levaram esse suicídio do Júlio. E vejam o que acontece. Ela está passando uma situação dolorosa, tentando construir um castelo de flores, mas assim, Armando em luta no plano da vida real. Ele para reerguer-se, ele aceitou esse compromisso de reconduzir a dignidade feminina dela, amparando-lhe as angústias silenciosas. Por isso que eu falei para vocês que era uma ligação de recuperação nesse momento. Lina Flores reclama alguém que a recambie ao serviço renovador a fim de que se lhe habite auxiliar Júlio devidamente. O que acontece? Por que ela não ficou com o Mário Silva nessa encarnação? Porque o Amaro já estava preparado psicologicamente, espiritualmente, para fornecer esse serviço renovador para ela. Todos somos devedores um dos outros. As almas, elas aprimoram-se grupo a grupo, à maneira de pequenas constelações.
gravitando em torno do Sol Magno, Jesus Cristo, como um astro que se distancia do núcleo em que se integra, abandonaste a órbita de velhos companheiros da evolução. Estou lendo um livro e ele fala assim que quanto mais a gente se distancia desse astro rei, desse exemplo de Jesus, esse exemplificador do evangelho, né? Quanto mais a gente se distancia, mais a gente erra e mais a gente adoece. E foi isso que ela fez. Ela se distanciou, caindo pelas vibrações de afetividade e ódio, no centro das forças, em que Leonardo e Lola aguardam a precisa cooperação. Amaro, no outro tempo, ele separou Zumira e Júlio. Porque o Amaro é o Armando, não esqueçam. Estabelecendo, então, espinheiros dilacerantes entre os dois. E agora, nessa encarnação, ele volta como esposo da Zumira, tentando fazer com que ela, ajudar ela a restabelecer essa falha, esse deslize que ela cometeu. Zumira se liga a Amaro com uma ligação, então, de recuperação. Nossas ações são pesadas na justiça divina. Não podemos enganar o Supremo Senhor. E a hora que eu li essa frase, não podemos enganar o Supremo Senhor, eu lembrei que quando eu fui fazer faculdade, eu tinha 18 anos. E eu morava em Franca e eu passei na faculdade em Marília. Quando eu cheguei lá, eu era tão inocente, nunca tinha saído de casa, nunca tinha dormido fora de casa, interior. Era ano de 2000, 1999, 2000, porque eu formei em 2005. E aí eu fiquei, assim, deslumbrada com aquilo, uma bagunça, não entendia como que as pessoas não tinham fidelidade. Sinceramente, 70% da minha classe era usuária de droga. Eu fiquei muito chocada, porque eu falava, gente, medicina, as pessoas vieram estudar para cuidar do corpo, e era muita droga. Muita droga. Tanto é que Marília, a cidade do interior, na época era a cidade do interior de São Paulo que tinha o maior índice de HIV. E eu lembro que eu, voltando para Franca, eu fui num centro espírita. E eu estava tão confusa, rezando, imaginando, né, refletindo dentro de mim, compartilhando aquelas angústias com a espiritualidade. E um médium passou por mim, olhou para mim e falou assim: filha, nada passará em vão aos olhos de Deus. Cuidado. Aquela frase ficou marcada dentro de mim até hoje. Então, tudo que eles me ofereciam, todas as drogas, tudo que eu ia fazer, sabe? Porque eu sabia que meus pais estavam confiando em mim por estar fora, patrocinando meu estudo com dificuldade. Essa frase, ela foi muito importante, né? Então, quando eu li aqui, não podemos enganar o Supremo Senhor, eu pensava, nada passa em vão aos olhos de Deus. Estava longe dos meus pais, eu poderia fazer alguma coisa errada, aqui poderia ninguém saber, mas tudo que a gente faz, a justiça divina está de olho. Então, não adianta a gente, ninguém está vendo, né? E acho que a gente tem que se comportar como se a gente tivesse com Jesus do nosso lado 24 horas. Eu costumo brincar e eu imagino muito a presença de Jesus do meu lado. Já conversei isso no centro e falei assim, sempre eu imagino Jesus do meu lado. Até mesmo quando eu vou num banheiro público, eu imagino que quando eu fosse sair, Jesus fosse entrar e Jesus fosse o próximo. Então eu olho, limpo, dou descarga, deixo arrumadinho, porque a gente faria isso por Jesus, né? Então, a gente faria isso com uma pessoa que a gente envergonharia, todas as nossas atitudes têm que ser pensadas como se próximo fosse Jesus, como se Jesus estivesse do nosso lado. Não adianta a gente enganar, recebi o troco errado, ninguém tá vendo. Não é assim.
Vocês já devolveram um troco errado? A pessoa olha para você e fala, nossa, como que ela está devolvendo? As pessoas às vezes se espantam com coisas que são tão naturais, né? Tem uma amiga que fala que fulano é bom, não sei o que, aí ela fala, mas é obrigação da pessoa ser assim. Mas a gente chega a admirar atitudes e qualidades que deveriam ser essenciais para a moral do ser humano. Mas não são por quê? Porque aqui ainda é um planeta de prova e expiação. E essa pandemia, ela veio mesmo para a gente refletir, ver o quanto a gente pode ser mais solidário, mais honesto, né? E às vezes a gente fica revoltado com a política, a gente fica revoltado com o que acontece, mas nada vai passar em vão aos olhos de Deus. E as ações são pesadas na justiça divina. Então, qualquer atitude hoje que as pessoas façam em benefício próprio, não olhando o próximo, às vezes eu fico até com pena. Imagine como isso vai ser pesado. Que a gente possa fazer o nosso melhor, para que a gente seja merecedor do mundo de regeneração. É isso que eu espero. E aí, eu tenho estudado o livro Boa Nova com uma amiga minha. No livro Boa Nova, eu gostei muito desse capítulo de Jesus na Samaria, depois se você tiver interesse de ler, é aquele capítulo onde Jesus está próximo de um poço e os discípulos vão procurar comida, ele fica sozinho e se aproxima dele uma samaritana. E a samaritana reconhece nele que ele é um mestre, um enviado de Deus. Eu vou dar uma dica para vocês, se vocês gostam desse livro, se vocês digitarem no YouTube, tem um centro espírita, eu não vou me lembrar o nome agora, o professor é o Tiago, você digita lá, Boa Nova, capítulo 1. Eles têm os 30 capítulos. É maravilhoso o estudo, vale a pena. A gente tem lido um capítulo por dia e tem, assim, enriquecido o meu dia. E essa samaritana, quando ela reconhece o mestre, ela faz assim, a seguinte pergunta para ele: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade. E desde muito penso na melhor maneira de purificar a minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que eu não sei como adorar a Deus. Eu achei tão assim bonitinho quando ela fala isso, porque quantas vezes a gente está confuso e a gente não sabe como seguir Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso nesse monte. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nessa região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo, um judeu feriu um dos nossos por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, por favor, Jesus, me ensina o melhor caminho. E aí eu fiquei pensando, né, que oportunidade que ela teve de olhar para Jesus e falar, Jesus, me ensina, né? E eu fiquei pensando, e eu faço a pergunta para vocês, o que vocês perguntariam para Jesus nesse momento, se vocês estivessem, assim, num poço e reconhecessem que ele fosse o mestre? Pensem, às vezes vocês não vão ter a resposta, mas hoje à noite, antes de vocês dormirem, pensem e pergunte para Jesus o que vocês gostariam de perguntar caso vocês fossem a samaritana. Não vão perguntar, e aí, Jesus, que dia que vai acabar a pandemia? Vai vir mesmo um segundo vírus aí? Não vão gastar a pergunta, hein? Pensem com carinho, que eu tenho certeza que vocês vão ter a resposta. E aí, já que tenho a felicidade de ouvir as suas palavras, me ensina o melhor caminho. E o melhor caminho, né, na minha opinião, seria aquele que eu pudesse caminhar ao lado de Jesus. Por isso que eu sempre imagino Jesus do meu lado. Porque se eu pudesse caminhar ao lado de Jesus, eu penso que eu não ia ter erro, né? E é por isso que eu agradeço a Deus a oportunidade de estudar e estar aqui compartilhando com vocês, de poder fazer o Evangelho no Centro do Caibar,
porque tudo isso me faz caminhar mais próxima de Jesus. Me lembra do que eu tenho que fazer, do que eu não posso fazer, né? E eu admiro muitas pessoas, às vezes, que não têm esse hábito, porque elas têm uma força dentro delas, né? Que eu simplesmente, eu preciso da religião, ela realmente me liga a Deus. Eu estava assistindo uma live de um médico esse final de semana, e ele falou assim que ele estava num centro espírita e ele foi reclamar para o mentor que ele tinha um monte de amigo médico que não rezava, e começou a criticar os amigos que não iam à religião, não tinham religião, e o mentor virou para ele e falou assim, é o seguinte, essas pessoas são muito melhores e mais fortes que você, porque elas caminham sem esse seu esforço. E assim, eu não sei se isso é verdade ou não, mas ele chegou a falar uma frase que me chamou a atenção. Ele falou assim, cada vida é uma constante oração, então nunca mais critique. Pense nisso, cada vida que nos rodeia é uma contínua oração. É muito bonito isso, né? Cada um, na sua caminhada, está fazendo a sua oração, está fazendo a sua conexão com a espiritualidade, seja ela como for. E a resposta de Jesus é bem isso, é muito bonita. E ela responde, tem razão, as divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da família. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo que virá um tempo em que não se adotará a Deus nem neste monte, nem no templo, porque o Pai, ele é o Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto de Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Suave silêncio se fez em ambos, enquanto Jesus parecia sondar o invisível com o seu luminoso olhar, a samaritana meditava nessas palavras. Venho a abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta não reza, que não tem religião, mas naquele momento que ele está ali na UTI, né, na UTI Covid, se dedicando a fazer o melhor dele por aquele paciente que ele nem conhece, que não tem familiaridade consanguínea, ele está em comunhão com Cristo, porque ele está dando o melhor dele para cuidar de um filho de Deus. Quando uma pessoa para na rua e socorre um animal ferido, ele está em comunhão com Cristo, porque ele está socorrendo um filho de Deus. Quando a gente estende a mão para uma pessoa, né, e alivia a dor dela, seja em palavra, em mantimento, a gente está em comunhão com Deus. Quando a gente cuida do nosso meio ambiente, a gente também está em comunhão com Deus. E eu achei isso muito bonito, por isso que a nossa vida, ela é sim uma contínua oração. E que ou algumas orações são maravilhosas, outras chamam mais atenção, mas a nossa atitude, ela está constantemente ligada à espiritualidade. Então, eu lembrei da frase que eu li para vocês. Quando eu falei assim, o melhor caminho seria aquele que pudesse caminhar com Jesus, lembra que eu falei para vocês que quando a gente se distancia do astro, né, quando a gente se distancia da espiritualidade, a gente fica ruim? Como um astro que se distancia do núcleo em que se integra, abandonaste a órbita de velhos companheiros da evolução. Foi isso que esses espíritos do livro fizeram. E quando a gente se distancia, quando a gente se liga a situações de impulso, a gente adoece. Nesse estudo do Boa Nova, ele estava falando assim, o comentário que o professor fez era assim, que quando a gente comete uma coisa ruim, a nossa consciência pesa. Aquilo fica incomodando na gente, porque a gente é uma centelha de Deus. E a gente foi feito para agir no bem,
Por isso que incomoda tanta gente quando a gente faz uma coisa errada. Por isso que muitas pessoas, quando cometem um crime, ficam loucos. A consciência dói tanto que a pessoa não consegue se manter presente psicologicamente diante daquela situação. E então, esses nossos personagens, eles estão todos num contexto familiar, tentando o quê? Ligações de reparação. E o exemplo que o livro traz para a gente é dentro do contexto familiar. Mas os personagens estão todos envolvidos em relações de amizade, né? E a nossa vida, a gente está num núcleo de religião refazendo ligações. A gente está no núcleo do trabalho refazendo situações. A gente está no núcleo familiar refazendo também situações do passado. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele fala que no item 8 do capítulo 14, há, pois, duas espécies de famílias: famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias, repetiu aqui, duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Então, quando a gente conhece uma pessoa e fala, nossa, eu tenho certeza que eu já conheci ela, é porque ela é um parente espiritual. Nosso laço com aquele amigo é espiritual. Às vezes, o laço corporal, ele é mais frágil, porque ele está ligado só pela matéria. E, às vezes, vai se extinguir com o próprio tempo. Pode se dissolver moralmente já nessa mesma existência atual. Então, pensem, quantos parentes espirituais a gente tem nessa encarnação, que não são aqueles parentes familiares? Isso tanto em harmonia, quanto em desarmonia. E aí, no livro Sexo e Destino, Emmanuel fala um pouquinho sobre a família. Ele fala assim, que de todas as associações da Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez seja mais importante na função de educar e regenerar. A família é essa instituição mais importante. Por isso que está dentro desse núcleo, né, entre a Mara e Odila, a reparação, recebendo aí o Júlio, a Evelina, tentando, né, com a presença da Zulmira, a reconstituição de uma família de semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge então o lar, garantindo os alicerces da civilização. E é através do casal estabelecido que funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas e possibilitando o trabalho executivo mais elevado dos programas da ação do mundo espiritual. Vocês vão verem, né, que no desenrolar do livro é isso que vai acontecer. Por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher vão adquirir mais amplos créditos da vida superior. Então, o fato de a gente, às vezes, ter oportunidade na encarnação de ser pai ou mãe, a gente vai estar, se cumprir essa meta com pontos favoráveis, adquirindo créditos, né? Daí as fontes de alegria que se rebentam no ser com as tarefas de procriação. Os filhos, eles são liames de amor conscientizado que lhes granjem a proteção mais extensa do mundo maior, de vez que todos nós integramos grupos afins. Na área terrestre, é justo que determinada criatura se faça assistida por outras que lhe respiram a mesma faixa de interesse afetivo. Então, pense, a gente tem essa proteção tanto de encarnado quanto de desencarnados, que foi os exemplos que a gente teve, a Blandina atuando a favor do Júlio, o Clarencio atuando a favor da Lina. De modo idêntico, é natural que as inteligências domiciliares nas esferas superiores se consagram, né? Foi o exemplo que eu dei. E a parentela no planeta, ela faz filtro da família espiritual sediada além da existência física, mantendo os laços pré-existentes entre aqueles que lhe comungam um clima.
E foi isso que aconteceu aqui com os nossos personagens. A Lina, né, ela rompeu o relacionamento com o Esteves, junto com o Armando, e agora o Armando tá como Amaro e a Lina como Zumira, e eles estão tentando se restabelecer, porque eles têm laços pré-existentes. Arraigado nas vidas passadas de todos aqueles que acompanham, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, por quantos nelas se reencontram, afetos e desafetos, amigos e inimigos. A gente sabe, dentro do lar da gente, dentro do nosso convívio de amizade, quem são as peças de sustentação e as peças de desafio. Ah, não, eu amo todo mundo. Ama, mas você sabe com quem você tem mais sensibilidade, você sabe com quem você tem mais afinidade. Tem familiares que não precisa nem conversar. Mentalmente, você já sabe o que ele está desejando, sentindo. E apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar ele evolve incessantemente para mais amplos conceitos da vivência coletiva. E a gente tem dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina. O nosso lar é uma organização divina, onde a gente vai encontrar os instrumentos necessários para a nossa evolução. Então, hoje, se a gente está magoado com o filho, brigado com o marido, vamos tentar olhar para eles como ferramentas, como instrumentos que Jesus está nos dando para que a gente chegue ao Pai. Você fala, às vezes você está assim, a gente blasfema, eu não deveria merecer essa mãe. Meu Deus, que irmã. Gente, vamos tentar, através dos exemplos de Jesus, superar essa dificuldade. Porque nada é por acaso, já que a gente acredita nessa justiça divina. E fica o convite para vocês de ler o tema sobre família que está no Pensamento e Vida. Reflitam sobre os ensinamentos. Digite família, capítulo de família do Pensamento e Vida. Eu não vou ficar aqui falando para não ficar muito cansativa a aula, mas é muito rico. Vale muito a pena cada capítulo desse livro. Fica a dica. E como eu disse que eu ia voltar à fábula do porco e do espinho, qual foi o comentário da Joana de Ângeles, né, sobre essa dificuldade que alguns tiveram, não suportaram, se excluíram, acabaram morrendo de frio? Joana comenta assim no livro O Despertar do Espírito, no capítulo Relacionamentos Humanos. É uma psicografia do Divaldo Pereira. Trata-se de excelente lição essa da fábula para uma feliz convivência, um produtivo relacionamento, respeitando-se sempre os valores daquele a quem se busca, sua privacidade, seus sentimentos, sua conquista e prejuízos que fazem parte da realidade pessoal. Os relacionamentos de qualquer natureza, eles dependem sempre do nível de consciência daqueles que estão envolvidos. Havendo maturidade psicológica e compreensão de respeito pelo outro, facilmente se aprofundam os sentimentos, mantendo-se admirável comunhão de interesses e afinidades, que mais se intensificam à medida que as circunstâncias permitem o entrosamento da convivência. E essas dificuldades, gente, só vão ser vencidas por amor. E não é nada por acaso que antes de vir aqui gravar esse capítulo do livro, eu atendi uma senhora de 85 anos, com uma lucidez, uma vivacidade, admirável como a vivacidade que o Divaldo tem com mais de 90 anos. E aí ela estava um pouco depressiva e começou a me contar a história da vida dela, mas para ela chegar nesse momento que estava incomodando o coração dela, ela começou a me contar que ela teve 8 filhos, um filho foi falecido, e que ela tinha criado 2. Ela comentou só assim. E para tentar ajudar ela, eu fui perguntando sobre a dor que ela estava sentindo. E aí foi só quando eu tentei aprofundar para eu entender um pouco melhor para eu poder ajudar, ela me disse que o esposo dela, nessa encarnação, teve 2 famílias, ela já é viúva. Ela descobriu que ele tinha uma outra esposa com 6 filhos. E num certo momento, ela falou que ficou muito triste, mas que ele veio na casa dela com 2 crianças, filhas da outra mulher. Eles estavam passando muita dificuldade. Ele tinha 8 filhos vivos com ela e 6 filhos vivos com a outra esposa. Vocês sabem o que ela fez?
ela pegou as duas crianças, uma tinha 2 anos e uma um pouquinho menor. Ela falou que uma não tinha nem 2 anos, uma tinha 2 para 3 anos. Ela criou essas duas crianças como filho delas. Ela falou assim que ela amou tanto essas crianças, que essas crianças fizeram com que aquela mágoa que ela tinha dele tivesse passado. E ela falou que recentemente ela viajou de São Paulo para a cidade dessas duas filhas. Que, imagine, gente, a filha dele com a outra esposa, que ela falou que desde que descobriu ela não teve mais nada com ele, mas que ela ajudou ele, ela cuidou dessas crianças. E recentemente ela foi no batizado dessa neta dela, que na verdade é filha da outra mulher. E eu falei, mulher, que coração bondoso que a senhora tem, né? E fiquei grata por ela estar ali na minha frente, me dando esse exemplo de dignidade, de amor, né? Eu não sei se eu seria capaz de fazer isso. Cuidar de 2 filhos que meu marido teve com outra mulher e amá-los como filhos, né? Então, são exemplos que aparecem na vida da gente que a gente fica grato, né? Pela forma como as pessoas, através da dificuldade, conseguem, com amor, seguir o Evangelho de Jesus. Eu acho que era isso que eu queria passar sobre o capítulo. E ficam 2 pedidos aqui, que vocês reflitam sobre as relações de vocês, de que forma essas relações parenterais, espirituais, né, ou consanguíneas, elas estão ligadas, a gente está inscrito nessas circunstâncias para que a gente possa usar elas como instrumento da nossa evolução. E não esqueçam de pensar naquela pergunta que vocês fariam se vocês tivessem a oportunidade de encontrar Jesus hoje num poço. O que vocês perguntariam para ele? E eu vou pedir que vocês possam ter a permissão da espiritualidade de ter essa resposta durante o sono de vocês. Que mesmo que vocês não se lembrem, que vocês possam ter o coração preenchido de uma esperança no caminhar do dia a dia, tá? Muito obrigada para vocês e acho que é isso aí. Quanto mais a gente agradece, mais coisa boa acontece. Muito obrigada por essa oportunidade.